acamparem e não estiver atrás de vocês, né? Ah, tá. Eu acho que é pra cá. Achamos! Calma aí, gente. Fiquem aí. Não vão ainda pro acampamento 3. É acampamento 2, Achamos um burro. lugar muito diferente. Achamos um lugar muito diferente. Mentira. Espera o Benjamin. Tá bom. Calma. Benjamin, Direita ou esquerda? a gente achou outro local. Peraí, fiquem aí que eu acho que essas pegadas aí são de vocês. Dúvida acertar. Acho que não sou. Tô vendo pegadas rosas. Olha o lamparino com a pegada. Imagina um lamparino. Eu gostaria de merendar.